quando prosseguiram seu caminho. Ao chegarem a Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoã de Jezreel, a que foram mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apredejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, seu Deus. Repita após mim, por favor. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, seu Deus. Tome seu assento em nome do Senhor Jesus. Você sabe que a Bíblia Sagrada, ela tem para nós grandiosas lições. E quando eu estava observando esse texto, me veio à mente uma reflexão. Há duas escolas que a gente aprende. Existe a escola secular e existe a escola da vida. Na escola secular, você primeiro aprende as lições para depois fazer a prova. É assim? Na vida é diferente. Você passa pelas provas para depois aprender as lições. A escola da vida te ensina coisas que talvez a escola secular nunca vai te ensinar. E aqui está um texto da Bíblia Sagrada que conta um dos momentos da vida de Davi. Que neste momento aqui da história, Davi está fugindo. É um fugitivo. Porque os irmãos sabem que após o profeta ter ungido Davi para ser o próximo rei de Israel, Davi não assume o trono prontamente. Demora-se 20 anos para ele assumir o trono. Nesse período, Davi está fugindo. Por quê? Saul, que está no trono, sabe que Davi será o seu sucessor. E o que agravou um pouco mais a situação de Davi foi quando Davi mata o gigante Golias. E a partir daí, a Bíblia nos mostra que as pessoas começam a ovacionar Davi, começam a dar uma atenção especial àquele rapaz que derrubou o gigante. E esta história na vida de Davi causou um ciúme, causou um ódio no coração de Saul. E a partir daí Saul começa a perseguir Davi, e Davi então é forçado a fugir. Então o capítulo 30 de 1 Samuel está dentro do contexto de Davi como fugitivo. E Davi fugindo da presença de Saul, ele também vai encontrar outros homens que estão na mesma condição. Homens que dentro da visão bíblica estavam fora, rejeitados pela sociedade. Davi então forma um exército de pessoas rejeitadas. E ele começa então a viver fugindo. E o 1 Samuel capítulo 30 mostra uma dessas fases. Eles se estabeleceram nessa cidade chamada Ziclag, que tem como significado serpente ou algo que é sinuoso. E diz a Bíblia que ali Davi se estabelece, ele, suas mulheres, as mulheres dos homens que estavam com ele, seus filhos, toda a sua posse, os idosos, todos moravam nessa cidade. E numa das incursões de Davi com esses homens, eles agora estão retornando para casa. E ao longe, quando eles avistam a cidade de Ziclag ao longe, eles percebem que a cidade agora está em chamas. Imagina o coração daqueles homens, quando estão voltando para casa. Com certeza o sentimento deles era esse: vamos voltar para casa, vamos encontrar nossas mulheres, vamos encontrar nossos filhos, vamos descansar, vamos relaxar no aconchego do nosso lar. Mas quando estão chegando, eles visualizam que o lugar onde eles moravam estava em chamas. Imagine agora o coração desses homens. A primeira coisa que talvez veio na mente deles, quem sabe,
olha lá, a nossa cidade está destruída. Quem sabe morreu os nossos filhos, quem sabe morreu as nossas mulheres, quem sabe todos os nossos bens foram destruídos. Mas a Bíblia diz que eles chegando na cidade, eles encontram a cidade realmente toda destruída, mas não encontram corpos na cidade. Isso é um bom sinal, porque eles foram levados cativos, eles foram sequestrados pelo inimigo, que no caso aqui é os amalequitas. Mas a Bíblia Sagrada diz que quando eles chegam e vêem aquela cena de destruição e de saque, o coração desses homens começa a ficar apertado, amargurado. E o texto que você leu comigo diz que eles começaram a chorar. Não é muito comum homem chorar, é mais comum mulher chorar. Mas quando o homem chora é porque o negócio está difícil. Quando o homem começa a chorar é porque realmente a situação está extrema. E o texto diz que não foi um choro apenas comum, mas foi um choro tão alto, foi um choro tão extenso, que o texto diz que eles perderam a força de tanto que eles choraram. E eu já quero fazer um parêntese aqui. Talvez você entrou aqui nesta noite dizendo: pastor, eu já passei por situações similares, ou já passei hoje por situação igual a essa, em que faltou até fôlego para continuar chorando, ou porque a prova é grande, ou porque a luta está grande. Mas eu tenho uma notícia boa para você. Dá um glória a Deus consciente nesta noite. O mesmo Deus que operou lá atrás continua operando no presente. Ele ainda continua dando condições do homem cantar o hino da vitória. Eu não vim aqui esta noite apenas ministrar uma palavra, mas quis ser um profeta de Deus e dizer que o inimigo da tua alma ele perdeu mais uma vez. Sabe por quê? Porque quem está conosco nesta reunião é o Senhor Jesus Cristo. E eu não estou dizendo isso para você apenas para alegrar o teu coração ou para usar de um momento de emoção, mas baseado na Bíblia, pela Bíblia, arraigado na palavra que eu acredito. O inimigo da tua alma ele vem, o inimigo da tua alma ele se levanta sim, mas eu louvo a Deus que Deus ainda continua sendo Deus, Deus ainda continua operando milagre. Eu não tenho dúvida de que antes que termine esse culto, a vitória do Senhor será real na minha vida e na tua vida. Diz o texto sagrado, meus queridos, que Davi, junto com esses homens, choraram tanto que perderam as forças. E a situação já estava difícil e piorou um pouco mais. Por quê? Os homens agora estão reunidos dizendo: nós estamos passando por isso porque o culpado é Davi. E o texto que você leu comigo diz que os homens estavam pensando em apedrejar Davi, em matar Davi, porque colocaram a culpa em Davi. Nas entrelinhas, os homens estavam dizendo assim: o culpado dessa situação é Davi, porque ele está fugindo de Saul. O culpado dessa situação é Davi. Vamos eliminar Davi. Eliminando Davi, a gente elimina o problema que nós estamos passando. Quem sabe, matando Davi, devolve-se tudo que foi roubado de nós. Mas a Bíblia diz que Davi, ele está no momento crucial da sua história agora. Davi, ele está no momento que vai demonstrar para ele realmente quem ele é e quem é o Deus a qual ele busca. Aqueles homens conheciam Davi guerreiro, aqueles homens conheciam Davi que empunhava a espada, aqueles homens conheciam Davi estrategista de guerra, aqueles homens conheciam Davi que matou Golias. Mas naquele momento, aqueles homens iam conhecer um Davi que tinha intimidade com Deus, um Davi que antes de ser rei tocava harpa e compunha salmos, um Davi que antes de ser guerreiro ele adorava a Deus no deserto junto com ovelhas, um Davi que antes de empunhar uma arma empunhava o coração na presença do Deus Todo-Poderoso, um Davi que não somente estava na guerra, mas estava na comunhão com o Deus Todo-Poderoso. Naquele momento os homens iam conhecer um Davi adorador, os homens iam conhecer um Davi que buscava o Senhor. Quem sabe Deus te trouxe aqui para ouvir isso. Deus está dizendo para você: meu filho, a situação que você se encontra, sabe para quê? É para você se chegar um pouco mais na minha presença, é para você ter mais intimidade comigo. Meu Deus! O que acontece muitas vezes é que quando a gente está às vezes numa situação boa, há uma tendência perniciosa de nos afastarmos de Deus ou de não considerarmos as coisas que Deus tem para nós. Mas quando as coisas começam a ficar complicadas, há uma tendência também da gente se aproximar um pouco mais de Deus. Lógico que não é vontade de Deus que acha situações ruins na sua vida para você se achegar a Ele. Não, Ele quer que você se achegue a Ele em qualquer momento. Mas na dificuldade há uma tendência
tendência da gente se aproximar mais de Deus. Mas o que está acontecendo aqui no capítulo 30 de 1 Samuel é outra coisa. Davi vai atrás de quem pode solucionar o problema. Você percebe no texto que os homens estão angustiados. Você percebe no texto que os homens estão pensando em morte. Você percebe no texto que os homens estão desesperados. Você percebe no texto que os homens estão querendo partir para a ignorância. Você percebe no texto que os homens estão querendo largar tudo. Tipo assim, eu quero desistir, eu não quero mais viver. Mas louva a Deus que no meio daqueles homens tem um Davi, que ele olha, eu sei o que está acontecendo, eu já passei por isso, e quando eu passo por isso, eu não vou matar. Quando eu passo por isso, eu não vou tirar a minha vida. Quando eu passo por isso, eu não coloco a palavra não no meu pensamento. Quando eu passo por isso, eu não me angustio na alma. Mas quando eu passo por isso, eu vou atrás daquele que pode todas as coisas. Quando eu passo por isso, eu vou buscar aquele que pode renovar minha força. Quando eu passo por isso, vou buscar aquele que faz coisas tremendas acontecerem. Nessa noite, meu irmão, levanta a tua mão porque é profético. Eu não sei como você entrou, mas eu tenho certeza como você vai sair, porque nessa noite Jesus está aqui para nos dar vitória. Eu não sei qual é o teu problema, a tua dificuldade, mas creia, nessa noite, em nome do Senhor Jesus, o que Jesus preparou para você, Satanás não tira. O que Jesus preparou para você, Satanás não rouba. Pode até ter roubado, mas só prepare para a restituição de Deus na tua vida, porque Deus vai fazer um milagre. Eu estou pregando cheio do Espírito Santo para profetizar. Satanás, você perdeu a vitória da igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu declaro pela Bíblia que nessa noite é noite de vitória, noite de reforço, noite de reanimo na presença do Senhor. Deus vai te abençoar. Aleluia. E Davi agora dá uma lição para nós aqui. Amém. Em Ziclag tem tristeza, destruição, angústia, dor. Mas olha o que o versículo 6 está dizendo, que é a chave. Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Aleluia. O que Deus quer de você nessa noite é o seguinte: está difícil? Tá. Mas eu ainda tenho a última palavra. Davi foi buscar, sabe o quê? Força para enfrentar a situação. Uma vez eu estava ministrando uma aula e eu disse para os alunos assim: imagine 2 barcos à vela, estão no mesmo mar, eles têm a mesma dimensão, usam o mesmo tipo de velas, estão sendo tocados pelo mesmo vento, mas um barco chega na frente do outro. Por quê? Vou repetir a ideia. Os 2 são barcos à vela, os 2 têm a mesma dimensão, os 2 têm também as velas, estão no mesmo mar, estão sob a influência de um mesmo vento, mas um barco chega na frente do outro. Pergunta para o irmão assim: o que será que é isso? O que será que é isso? Vou explicar. Não basta ter o barco, não basta ter a vela, não basta estar no mar, não basta estar sob efeito do mesmo vento. Só vai chegar na frente o barco que sabe aproveitar o vento. Meu Deus. Você percebeu o que o atleta que veleja ele faz? Ele pega as velas e vai o quê? Direcionando de tal forma que aproveita melhor o vento. Então não basta estar no barco, ter velas, estar no vento, se você não sabe aproveitar o vento. Aqui é uma situação atípica. Estão na mesma situação, sofrendo a mesma angústia, tendo a mesma dor, tendo as mesmas perdas, só que só Davi conhecia de onde vinha o vento. O que faz a diferença hoje é você saber de onde vem a tua vitória. Porque problemas todos vão ter, gente. É uma incoerência pensar que nós, como servos de Deus, estamos blindados de problemas. A Bíblia diz que a mesma coisa que acontece com os justos, acontece com os ímpios.
Existe uma palavra chamada graça de Deus. Existe a graça salvadora, que nós temos ela hoje, graças a Deus por isso. Mas existe a graça comum. O que é a graça comum? Os mesmos benefícios que caem sobre nós, caem sobre o ímpio. Por exemplo, o sol nasce para todo mundo ou só para os crentes? Então é graça comum. A chuva cai só para os crentes ou para os ímpios? Todo mundo. Então é graça comum. O dia amanhece, tardece, anoitece, só para os crentes? Isso chama graça comum. Benefícios que Deus derrama sobre todos os homens, sendo eles salvos ou não. Só que tem uma coisinha chamada graça salvadora. É diferente. É para quem recebeu ele como salvador. Então nós temos algo que o mundo não tem. Nós temos uma intimidade que o mundo não tem. Nesse exato momento que eu estou pregando aqui, tem gente tirando a vida lá fora, porque diz não tem mais jeito. Nesse exato momento que eu estou pregando aqui, tem gente dizendo assim, eu vou me jogar na frente de um carro, eu vou estar desesperado. Mas você não. Você tem algo que Aleluia. Quando o negócio aperta para você, sabe o que você faz? Pode todo mundo querer desistir, mas eu sei aonde buscar força. Eu sei aonde buscar força. Há um erro muito grave de nós que servimos a Deus, ficamos no ponto de desespero. Crente, salvo, lavado, remido no sangue do Cordeiro, nunca pode dizer, não dá, mas tem que dizer, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia. Davi vai direcionar toda a sua dor para quem? Para Deus. Porque também aqui um detalhe aqui que eu quero que você entenda. Você não vai encontrar Davi rebatendo acusações, dizendo, não, vocês são culpados também. Davi não perde tempo de ficar debatendo angústia com angústia. Davi não perde tempo de debater dor com dor. Mas ele fala assim, continue reclamando, continue blasfemando, continue xingando. Eu vou atrás de quem pode resolver o meu problema. E uma das coisas que eu quero que você entenda nessa noite, nessa mensagem, é que nada vai adiantar essa pregação ou outras pregações se a nossa postura de vida não muda. Vou dar um exemplo bem prático. Quantos cultos o senhor tem aqui, pastor, durante a semana? 3 cultos. Então na semana o pastor tem 3 cultos aqui. Então, isso quer dizer então que na semana são 3 cultos. O mês tem 4 semanas, então 4 vezes 3, 12 cultos no mês. 12 vezes 12, 144 cultos no ano. Agora, fala pro teu irmão assim, ó. Assim, meu irmão. Fala assim, meu irmão. São 144 vezes. Deus falando. E tem gente que não muda. Tem gente que não muda. Misericórdia, Pai. Meu Deus. Então o problema não é a pregação. Meu Deus, é verdade. Vocês entenderam que nós hoje, se tem uma das coisas que nós temos que tomar muito cuidado hoje vivemos na era da informação. Diga informação. Olha só o prefixo in, que é inclusão. Fala informação. Só que nem toda informação promove transformação. Nós recebemos muita informação, mas nem sempre essas informações mudam a nossa vida. Meu Deus. Então não adianta ter pregação se não houver atitude de mudança. O que Deus quer de nós é uma atitude de mudança. É ouvir a mensagem aqui agora e sair daqui e dizer, Satanás, eu vou aplicar na minha vida o que a palavra de Deus diz. E o que vai fazer a diferença, irmão, na tua vida é quando você chegar na tua casa e o problema aparecer e falar, não, problema, pode vir, porque eu vou buscar agora a presença do meu Deus. Satanás, ele fica preocupado quando ele percebe que você está aplicando a palavra de Deus. Eu tenho pregado em vários lugares, meus queridos, eu falo com propriedade. O que a gente precisa hoje não é muito de informação, é de transformação. É aplicar na nossa vida o que a palavra de Deus diz. Vou dar um exemplo. Aqui profissionais aqui, variados. Vamos usar o exemplo de um pedreiro. Ele vai lá na escola, que hoje tem escolas especializadas. Hoje até a mulher trabalha hoje como pedreiro, como mestre de obra.
Então ela vai, ou ele vai lá na escola, ele vai estudar todos os pormenores, como fazer um aparelho, a questão da textura da massa e outras coisas mais interessantes que tem na construção civil. Aí ele fala assim, estou formado, fiz um curso, mas ele nunca pegou na massa, nunca pegou na pá, nunca pegou na colher, nunca pegou uma trena para medir. Eu sou formado. Você contrataria essa pessoa para construir sua casa? Ele tem conhecimento, ele tem informação, mas não tem prática. Você contrataria essa pessoa para construir sua casa? Não. Vou piorar um pouquinho. A camarada foi lá e estudou medicina. Ficou 6 anos, 8 anos. Acabou. Sou médico. Mas você operou de alguém? Não. Já clinicou com alguém? Não. Mas eu sou bom para dar remédio. Pode... Você conferir a sua vida na mão de uma pessoa dessa? Ele tem informação, mas não tem. A prática mostra coisas que a informação não tem. Pela informação você entende de um jeito, mas a prática te mostra outras coisas. Agora vem comigo. Tem crente, irmão, que conhece Deus pela informação, mas não conhece pela prática. Glória a Deus. Meu Deus. Conhecer Deus pela informação, muita gente conhece. Sabia que você vai em vários lugares hoje, consultórios médicos, advogados, vários lugares, eles têm o que na sua prateleira? Um exemplar da Bíblia. Conhecer a Bíblia, muita gente conhece, mas aplicar o que ela ensina, não é todos. Não é todos. Meu Deus. Davi está nos ensinando o quê? Não adianta conhecer Deus, tem que ter prática de vida com Ele. Davi, quando vai buscar o Senhor, ele não vai buscar o Senhor porque ele acha que Deus pode resolver. Ele vai buscar o Senhor porque ele tem certeza que Deus pode resolver. Glória a Deus. Glória a Deus. E Davi vai buscar o Senhor por quê, pastor? Porque lá atrás ele já teve experiências com Deus e ele sabe que deu certo. Por isso que eu falo da questão da prática. O que faz a diferença você ter sucesso nesse culto não é o pregador. O pregador é só um detalhe. O que faz a diferença você ter sucesso nesse culto é quando você pega essa palavra e você fala, não, a partir de hoje, essa palavra não vai ser apenas lida, ela vai ser aplicada na minha vida. Pastor, eu quero que o senhor seja mais claro. Seja mais claro. Então vou ser mais claro. Jesus, certa feita, chega para Pedro. Pedro pescou a noite inteira, não pegou nada. Você lembra da passagem? Lucas capítulo número 5. Chega a Bíblia chegar dizendo que eles estão voltando do mar, desanimados, desencorajados, mesmo passando aqui, decepcionados, porque não conseguiram nada. Só que fala comigo assim: Pedro saindo do mar, Jesus entrando. Você pensa em desistir, quem está chegando? Deus já disse: Pedro, vai um pouquinho, presta o seu barco para mim. Prestou o barco, ensinou a multidão, acabou de ensinar a multidão. Pedro, agora pega o teu barco e volta. Pastor, o que você está querendo dizer com isso? Deus está dizendo para você: eu não dei a última palavra, volta. Mas eu não consegui nada, volta. E Pedro ainda fala assim, ó, o que eu acho bonito é o que Pedro entende. Pedro começa reclamando, é lógico. Ele fala assim: Senhor, tendo trabalhado a noite inteira, eu não peguei nada. Essa é a parte da reclamação. Ponto. Se Pedro parasse aí, derrota. E tem gente que para aí, sabe? Ah, não dá, não posso, não consigo, não vai, não tem jeito, a irmã não me ouve, o irmão não me ouve, ninguém me entende. Se Pedro parasse aí, ele ia embora para casa do mesmo jeito. Olha a segunda parte da palavra de Pedro. Senhor, ó, havendo trabalhado a noite inteira, não peguei nada. Primeira parte, segunda parte. Mas sob a tua palavra lançarei a Ou rede. seja, vou praticar o que o Senhor mandou. Glória a Deus. Se Pedro tivesse ouvido Jesus falar e fosse embora para casa, não ia acontecer? Mas ele praticou. O que ele praticou? Qual foi a ordem? Volta para o mar, lança a rede. Olha o Pedro voltando. Eu estou imaginando, não está escrito isso na Bíblia, tá? É uma imaginação minha. Eu acho que quando o Pedro está voltando assim, olhando: Pedro, onde você está indo? Estou voltando. Ah, rapaz, acabamos de sair de lá. Eu sei, estou voltando. Mas, rapaz, não tem peixe. Eu sei, estou voltando. Mas por que você está indo? Eu não sei, mas eu estou obedecendo uma ordem que foi me dada. Glória a Deus.
Aí alguém pergunta, mas quem que deu essa ordem doida? Ó, se é doido eu não sei, mas quando ele fala, alguma coisa acontece. Tem coisa que você não está entendendo agora, mas obedeça o que Deus está te mandando. Pedro vai, lança a rede. A história todo mundo conhece. Quando ele lança a rede, o que o texto diz? A rede ficou pesada, mais do que o normal. Quando Pedro tira o peixe, vai tirando, ele percebe que vai dar problema, porque é tanto peixe que o barco não vai aguentar. Você pode ler, está lá no texto. E ele dá sinal para os outros barcos. Pastor, olha, aqui você está um glória. O problema vai ser resolvido. O milagre vai chegar na tua mão. Amém. Não vai ser tão grande, mas tão grande. Você vai pedir as pessoas te ajudar para... Vem me ajudar aqui. O milagre é muito para mim sozinho. Vem me ajudar. Então a prática da palavra é que é a diferença. Então Davi está dizendo para os homens, ó, vou praticar algo aqui que eu já sei há muito tempo. E ele vai buscar o Senhor. Jesus Cristo disse, no mundo tereis aflições, mas tende. Jeremias diz, se você está cansado com quem anda, como você vai competir com os que andam a cavalo? A Bíblia diz, o provérbio diz, se te mostrarem frouxo na hora da angústia, tua força será pequena. Então nessa noite eu vim te animar e dizer uma coisa para você. O que eu vou falar agora, fala como um homem de Deus. Alguém que prova o que Deus faz, e posso falar com propriedade. Deus não vai deixar você envergonhado. Quando você começa a aplicar o que Ele manda na sua palavra, pode ter certeza, o resultado vai chegar. Aleluia. Davi foi buscar Deus. Sabe Davi fala, Deus, a situação é essa. O que eu faço? Vou atrás ou não? Sabe Deus fala, Davi pode ir atrás, que tudo que eles tomaram vai voltar na sua mão. Então estenda as suas mãos, por favor. O que a palavra está profetizando para nós aqui é: tudo que foi tirado voltará de novo na tua mão. E Davi foi atrás. E diz o texto que nada ficou na mão do inimigo, irmãos. Tudo que foi tirado, tudo que foi tomado, Davi trouxe de volta. Sabe por quê? Mas antes de tudo,